Eu sou a professora Vanessa e hoje eu vou falar de uma das várias regras de concordância verbal. Vou falar hoje sobre o verbo haver, no sentido de existir. Se você é novo aqui no canal, se inscreva ou me siga nas redes sociais. O verbo haver, ele irá para o plural ou não, dependendo do sentido que possui na oração. Hoje, de modo específico, vou falar do verbo haver como existir, ocorrer, acontecer ou como tempo transcorrido. E aí, houveram ou houve problemas? Ele vai flexionar, ele vai para o plural ou ele fica no singular? Aqui, livros novos hão de ser distribuídos por todas as escolas do país ou livros novos há de ser distribuídos por todas as escolas do país? Haviam muitas crianças no parque ou havia muitas crianças no parque? O que você acha? O verbo haver, sempre que ele significar existir, ocorrer, acontecer, realizar ou quando ele indicar tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Ou seja, o próprio prefixo nos ajuda. Não. Ele é um verbo que não tem pessoa, não tem sujeito, não flexiona. Então, o verbo haver, com sentido de existir, ele vai ser sempre conjugado na terceira pessoa do singular. É uma oração sem sujeito. Se não há sujeito, não há concordância. A regra geral de concordância é que o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Não há pessoa. Quando significar existir, não há concordância, conjugado sempre na terceira pessoa do singular. Havia muitas crianças no parque. Crianças não é sujeito. Funciona aqui como complemento do verbo. Funciona como um objeto direto. Não há flexão do verbo. Singular, terceira pessoa do singular. Houve erros nas candidaturas. Aqui o haver com sentido de que aconteceram erros nas candidaturas. Terceira pessoa do singular. Há muitas pessoas na fila. Com sentido de existir, existem muitas pessoas na fila. Terceira pessoa do singular. Estou esperando há 2 horas. Aqui eu tenho sentido de tempo transcorrido. Tempo que já passou. Há 2 horas eu espero na fila. Há anos que não o vejo. Também um exemplo com o sentido de um tempo passado. Terceira pessoa do singular. O verbo haver fica na terceira pessoa do singular quando significar existir, mas o verbo existir flexiona. Ele flexiona em número, podendo ser conjugado no singular ou no plural conforme o sujeito da frase. Para haver, eu não tenho sujeito, mas para o verbo existir, eu tenho. Há 2 crianças na escola. Veja que o verbo está na terceira pessoa do singular. 2 crianças na escola funcionam como um objeto direto, um complemento do verbo. Mas existem 2 crianças na escola. O que existem? 2 crianças na escola, 2 crianças funciona como sujeito. Sujeito está no plural, o verbo está no plural. Havia 2 crianças na escola. O verbo haver, com sentido de existir, terceira pessoa do singular. Existiam 2 crianças na escola. O verbo existir flexiona. Houve 2 crianças na escola. O verbo haver não importa o tempo verbal, sempre na terceira pessoa do singular. Já o verbo existir, existiram 2 crianças, é flexionado.
O verbo haver, ele também será impessoal em locuções verbais. Locuções verbais quando eu tenho aqui dois verbos com a função de um. Eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Veja que o verbo haver funciona como um verbo principal. E neste caso é o auxiliar que inflexiona. Se o verbo haver é um verbo impessoal, ele não flexiona no sentido de existir, ele transmite a impessoalidade para o auxiliar dele. Ele também não flexiona. Então, deve haver vários problemas na escola. Tem havido vários problemas na escola. Está havendo vários problemas na escola. Vários problemas funciona como um complemento do verbo e não como sujeito. Então, uma oração sem sujeito, verbo na terceira pessoa do singular. Os alunos perguntam, e Vanessa, quando então que o verbo vai flexionar? Quando ele substituir o verbo ter. Aí ele pode ser conjugado em todas as pessoas. Aqui veja que o verbo haver funciona como auxiliar. E ele pode ser substituído pelo ter e não existir. Ele já havia dito que não estaria presente. Ele já tinha dito que não estaria presente. Eles já haviam dito. A flexão, o verbo haver vai para o plural porque ele significa ter. Nós já havíamos dito. A flexão, porque aqui o verbo significa ter. E aí, voltando lá no nosso primeiro slide, livros novos hão de ser distribuídos. Havia muitas crianças no parque. A dica é substituir por existir. Se der certo, não flexiona. Havia muitas crianças no parque. Existiam muitas crianças no parque. Livros novos hão de ser distribuídos. Livros novos existiam de ser distribuídos? Não. Livros novos serão distribuídos em todas as escolas do país. Simples assim. Obrigada!